E no próximo dia 10 de dezembro, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, assume a presidência do país vizinho. O presidente brasileiro Lula foi convidado para a posse, mas a primeira viagem internacional de Milei, após a eleição, foi aos Estados Unidos. E para saber como fica a relação do Brasil com o nosso principal sócio no Mercosul, eu converso agora com o nosso colunista Felipe Serighetti, economista da FGV Agro. Olá, Felipe, tudo bem? Prazer em falar contigo, viu? E aí, o que esperar? Vai dar um tango ou vai dar um samba nesse negócio aí? Boa tarde, Leandro, tudo bom? Não, essa semana ouvi uma expressão do Fábio Giambiagi que eu achei maravilhosa, né? Olha, quem souber o que vai acontecer quem disser que sabe o que vai acontecer com a Argentina está mal informado, né? Então, tem muita incerteza, o cenário ainda é bastante nebuloso, mas a gente pode arriscar alguns palpites aqui, mas vamos deixar claro que são apenas palpites, né? Vamos pensar aqui na economia como um todo, antes da gente mergulhar dentro do nosso setor, do universo agro. Então vamos olhando para a economia como um todo. O Brasil é um importante parceiro comercial da Argentina, é o segundo principal parceiro comercial, atrás somente da China. A Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial, ficando atrás apenas de Argentina e de Estados Unidos. Então, um depende do outro. Então, não dá para o Javier Milei virar as costas para o Brasil, não tem como. Principalmente no contexto em que eles operam, né? Então, eles precisam de parceiros comerciais, não só que, de repente, compra os produtos que eles têm para ofertar, mas que também tem ali alguma, vamos dizer assim, tolerância com relação aos seus recebimentos. Então, o Brasil exporta para a Argentina, às vezes receber ali esses recursos, os valores das exportações nem sempre é tão simples, mas dado que é o nosso vizinho, está na nossa fronteira, e isso é destino, isso nunca vai mudar, a gente tem uma tolerância maior. Em outras palavras, nessa parceria comercial entre Argentina e Brasil, é uma relação benéfica para ambos, eu me arrisco a dizer que mais para a Argentina do que para o Brasil. Talvez não em termos ali de volume, mas claramente em termos de participação. A dependência da Argentina com relação à economia brasileira é maior que a dependência da economia brasileira com relação à Argentina. Olhando para o universo agro agora, então, no universo agro, essas ações envolvendo produtos do agronegócio, a Argentina não é necessariamente um grande comprador dos nossos produtos. Então, a Argentina, na verdade, ela adquire muito mais aqui do Brasil, são bens industriais. Em outras palavras, né, certamente acho que a CNI está mais preocupada com essa relação de forma direta do que nossos amigos ali da CNA. No entanto, tem efeitos indiretos importantes, né? Na minha leitura, qual que é o principal efeito indireto? É justamente se o Mercosul ficará fortalecido ou enfraquecido após a eleição do Javier Milei. Mas por que para o agro brasileiro é interessante, nesse momento, nós termos um Mercosul um pouco mais fortalecido? Porque a gente está negociando um acordo comercial junto com a União Europeia, né? Claramente, pode ser um acordo interessante para o Brasil, a depender dos termos em que forem celebrados os acordos associados a esse arranjo bilateral, né? Se for seguir, por exemplo, o que a União Europeia apresentou no início do ano, talvez não seja tão interessante para nós. Embora provavelmente o pessoal da União Europeia tenha marcado essa posição de uma forma mais distante ali do ponto médio, do ponto de equilíbrio, mas justamente para ter margem para queimar no processo de negociação. E aí é importante, tá? Você estar fortalecido para realizar essa negociação. Então, dependendo dos termos em que esse acordo for celebrado, o universo agro brasileiro pode ter um acesso menos prejudicado do que ele tem hoje ao segundo maior mercado consumidor do planeta, que é o mercado da União Europeia. E o Brasil tem diversos produtos que são bastante competitivos naquele mercado, né?
Daí que também é natural que haverá resistência dos produtores locais, afinal, você vai abrir ali ou reduzir as barreiras para um competidor que tem uma musculatura muito forte, que é muito competitivo, que tem produtos com preço e com qualidade, que é justamente o agro brasileiro, então é normal, faz parte do jogo que haja resistência. Para vencer essa resistência, um Mercosul mais fortalecido naturalmente facilitaria a vida do Brasil, gerando esse ganho para o agronegócio. Até o momento, apesar do discurso de campanha do Javier Milei mais agressivo, ele tem adotado algumas posturas mais moderadas do que aquelas apresentadas em campanha, mas talvez campanha é campanha, governo é governo, são coisas distintas. Apresentou ali uma resistência maior à inserção da Argentina nos BRICS do que necessariamente uma saída da Argentina do Mercosul ou, de repente, ali um enfraquecimento desse bloco. Apesar de que, dentro das linhas que o Javier Milei segue, de fato, o Mercosul pode não ser um arranjo, nem vou dizer favorável, mas claramente não um arranjo consistente com os seus ideais. Para o agro brasileiro, o Mercosul, conseguindo celebrar esse acordo com a União Europeia, pode ser sim uma boa notícia. Um grande líder partidário aqui no Brasil, líder no Congresso Nacional, me disse o seguinte esses dias: olha, o governo vota e a oposição fala, ou seja, a oposição faz política e o governo trabalha para tentar aprovar a sua matéria. Não há dúvida, há um entendimento de maneira geral, você referendou isso agora, de que a tendência é de que a prática, a política do Milei, ela se desloque do centro-direita mais da extrema-direita mais para o centro. Ou seja, discurso e prática, na verdade, normalmente não andam juntos. Mas a gente tem no Mercosul hoje, por exemplo, o Uruguai, que já vinha fazendo críticas fortes, buscando aumentar, por exemplo, a TEC, foi um acordo até que foi feito com o ministro Paulo Guedes no passado, e houve, inclusive, esse processo. Quer dizer, mais uma nação que entra com uma outra visão estratégica em relação ao Mercosul. E aí eu te pergunto, você fala, bom, a gente tem que esperar para ver se ele vai se fortalecer ou se perder. Mas do ponto de vista da unidade, a gente já pode considerar que é um grande desafio hoje para o Brasil mantê-la, porque naturalmente, além dos ganhos econômicos, há também a questão da própria liderança no Mercosul e da liderança no continente. Então, para o Brasil é importante. Como é que você acha que o governo brasileiro tem que trabalhar essa questão, Felipe? E é exatamente nessa direção, né? Então, da forma como nós temos hoje o Mercosul, ele é um bloco que existe para favorecer Brasil e Argentina. Simples assim. Então, as reclamações, por exemplo, do Uruguai, na minha leitura, fazem todo sentido. Fala, pera lá, eu estou aqui amarrado com um monte de tarifas que protegem esse bloco e eu tenho que não tem apresentado grande dinamismo nos últimos anos. Tem um parceiro comercial aqui gigantesco que está pedindo mais espaço, que é a China, só que esse bloco aqui não me está dando essa liberdade e também não está me gerando tantos frutos assim. Situação do Paraguai é um pouco mais complicada, porque a economia paraguaia está mais fortemente associada à economia brasileira, então até a margem de manobra ali do Paraguai acaba sendo menor. Então, o arranjo que é para proteger principalmente os interesses brasileiros e da Argentina, se a Argentina começar a dizer, olha, esse arranjo também para mim não é interessante, o Brasil acaba ficando sozinho nesse bloco. E você ir para uma mesa de negociação com a União Europeia do outro lado, de forma um pouco mais isolada, definitivamente não é uma boa estratégia. Mas você colocou bem, Leandro, a parte do governo anterior, né, do Paulo Guedes, e você de boa parte ali do acordo comercial que vinha sendo costurado com a União Europeia, teve um avanço na gestão anterior. Ou seja, é possível sim celebrar esse acordo, mesmo concedendo maior liberdade para os membros do bloco. No caso aí do Uruguai, porque se o Uruguai sair do bloco, também fica uma situação bastante desconfortável, inclusive para o Brasil. E até me vem à mente, Felipe, uma questão que também eu acho que é central nesse contexto. No meio do acordo que a gente viu, por exemplo, agora no início do ano, foi a imposição
de medidas antidesmatamento, como por exemplo a tal da lei do desmatamento, que é um dos pontos que o Mercosul tem discutido com a União Europeia e que a mim me parece que aquela carta enviada pelos governos do Mercosul à União Europeia colocavam como condição essencial a não entrada em vigor dessa legislação, porque ela vai impedir vários produtos brasileiros e do Mercosul de ingressarem naquele país, porque ela determina, para que as pessoas tenham conhecimento, para a gente esclarecer aqui, determina que produtos oriundos de área de desmatamento não entrariam na União Europeia. Grosso modo, é mais ou menos isso. A fragilização do Mercosul não colocaria em risco, por exemplo, a defesa dos interesses do bloco ou dos países que formam o nosso bloco aqui em relação a essa questão, Felipe? Sem dúvida alguma, né? E de novo, super legítimo pensando lá do outro lado, né? O pessoal olha ali para um grande concorrente que está ali tendo a possibilidade de entrar com maior facilidade no seu mercado. O produtor europeu, francês, holandês, naturalmente vai reagir. E, de novo, não é o ponto de você concordar ou não, é considerar legítimo, né? Dentro de uma mesa de negociação, cada um coloca os argumentos que estiverem disponíveis. E aí, qual argumento que você tem? Se uma cartada com apelo é justamente essa questão do desmatamento, gente, é de se esperar que o pessoal coloque essa carta, né? Do lado de cá, o papel, a função dos negociadores é justamente contrapor esses argumentos. E a gente tem bastante substância para conseguir contrapor esse argumento. No entanto, tem que chegar fortalecido nessa mesa de debates. Ainda assim, como se mostrou ali no caso que ele descreveu do Paulo Guedes, é possível sim conciliar esse acordo, mantendo alguma flexibilidade para que outros membros também consigam realizar suas parcerias comerciais. E o grande exemplo, naturalmente, é o que você colocou do Uruguai. Felipe, fica todo o esforço do governo brasileiro e dos países aí para manter o bloco unido, mas não somos os únicos, porque a gente sabe, por exemplo, que lá na União Europeia tem muita contestação também em relação à formulação do bloco. Eles mesmos enfrentam grandes dificuldades neste momento. Na tua avaliação, na tua percepção, a gente está mais para chegar nesse acordo com vantagens para o nosso bloco, ou no mínimo mantendo aí os nossos ganhos, ou está muito distante ainda? Pois é, então veja que, vamos supor, para o pessoal da Alemanha, estão dizendo, gente, não, esse acordo comercial é importante para nós. França, eu sei que para vocês pode causar prejuízos, mas veja, eu sou uma economia fortemente exportadora, eu estou perdendo meu espaço ali na China, porque o Ocidente está criando barreiras adicionais para que a gente possa realizar transações comerciais com um gigante chinês, e eu preciso buscar novos mercados. E não estou única, que eu sou o mais afetado, mas eu não sou o único que está nesse barco aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar acelerar esse processo de negociação, dar uma flexibilizada aí, porque conforme passar o tempo e o Javier Milei se consolidar, talvez esse acordo fique mais difícil. Dado que você tem ali um desejo e uma necessidade, talvez, da União Europeia celebrar esse acordo quanto antes, talvez eles fiquem mais flexíveis em reduzir os termos que eles mesmos tinham colocado, principalmente no início do ano. Vamos torcer para que esse acordo saia. Maravilha, Felipe. É sempre um prazer te receber aqui, ouvir as tuas análises, sempre esclarecedoras. Até mais, viu? Muito obrigado, Leandro. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Tá aí, excelente final de semana para você também. O nosso analista Felipe Sereghetti sempre esclarecendo e dando dicas aí para como está o mercado, como está a situação efetivamente da política em relação à economia.